Olá pessoal, tudo bem? Barbosa do canal Brasileiro Raiz. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. É de suma importância quando você nos dá esse crédito nesse pequeno canal. Por isso, se você não é inscrito, se inscreva, deixe os seus comentários, dê o seu like. Tudo isso é de suma importância para que nós possamos a cada dia ir aprimorando o nosso conteúdo através das informações que são prestadas nesse canal. Vamos lá. Geralmente, nós brasileiros passamos a nos acostumar com a palavra STF, com o Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal. Ouvimos também muitos comentários a respeito de Senado Federal, Câmara dos Deputados Federal, STE, o STJ. Isso tudo que eu falei são instituições que estão inseridas, na nossa Constituição Federal. Por que eu estou trazendo à baila esses assuntos? Vejam só, geralmente o povo brasileiro que está começando a entender um pouco de política, está gostando de política, isso é muito importante, se ouve muito falar nessas instituições. Mas muitas das vezes, alguns talvez não saibam definir o que é instituição e o que é a composição das instituições. Evidentemente, para o que eu vou falar, é preciso que eu defina, separe exatamente a instituição dos seus representantes. Ou seja, os seus representantes são aqueles que são ou que fazem a composição dessa instituição. Por exemplo, Senado Federal são os senadores da República. Câmara dos Deputados Federal são os deputados federal. O STF são os ministros que compõem, os 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, que é o STF. E aí tem o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, o STE, Supremo Tribunal Eleitoral, que é responsável pelas eleições. Então, tudo isso são instituições. Mas, Barbosa, por que você está falando isso? Simples. Nós sabemos que as nossas instituições estão sendo ruídas. Ruídas por quem? Exatamente por membros que fazem ou que formam a sua composição. Eu vou dizer por quê. Olha só, recentemente, o senador Randolph Rodrigues, quando eles tentavam mais uma vez capitular uma CPI para fazer palco eleitoreiro, foi descoberta uma fraude de uma assinatura digital da senadora Rosa de Freitas, aqui do Espírito Santo. O que aconteceu? O Randolph Rodrigues, o senador Randolph, conhecido como o voz fina, o saltitante, conforme a mídia o chama, os memes, o pessoal das redes sociais, ele simplesmente ficou rindo com uma feição irônica do que estava ocorrendo, e a senadora reivindicando, junto ao presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, uma seriedade, e nada disso foi resolvido. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, a instituição ela se torna sem crédito perante a opinião pública, não como instituição, mas como os componentes, a composição atual dessa instituição. Também nós vimos recentemente o deputado Daniel Silveira, que está sendo perseguido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, ir para o plenário e ali permanecer. Ou seja, se eles quisessem novamente colocar uma tornozeleira, como eles fizeram, eles deveriam pedir autorização à Câmara dos Deputados Federal. Mas o que aconteceu? A gente viu o Arthur Lira, o senhor Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara Federal, simplesmente fazendo uma fala dizendo que não iria, que aquilo que estava acontecendo era apenas um ato midiático por parte do deputado Daniel Silveira. O que aconteceu? Ele permitiu que a Polícia Federal, através da imposição do ministro Alexandre de Moraes, fosse lá e colocasse uma tornozeleira eletrônica no deputado federal Daniel Silveira, do qual a gente percebe que esse ministro ele foi contra, ele feriu o artigo 53 da nossa Constituição Federal. Então é o STF
com os demais membros que ele compõe, o STF é a instituição. Mas o que faz com que essa instituição seja ruída? Os seus componentes. Eu diria assim, dos 11, 9 ministros estão ruindo o STF e tirando a credibilidade perante a opinião pública. Olha só, a instituição ela permanece, porque todos esses componentes irão passar. Então é bom que a gente deixe bem claro para os senhores que a instituição ela permanece. O que estraga, o que pode ruir a instituição é exatamente os componentes. E aí nós temos também o Senado Federal. O Senado Federal, como eu falei sobre a questão do Randolfo Rodrigues e da senadora Rose de Freitas, da qual ela detectou que a sua assinatura digital ela foi falsificada ali no plenário, numa votação de uma suposta CPI que o Randolfo Rodrigues queria que mais uma vez viesse à tona, a gente viu que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, simplesmente ele fez uma risadinha irônica, concordando também com o chilique do senador Randolfo Rodrigues. A gente vê uma desmoralização da nossa instituição, que é o Senado Federal, através de um membro ou através do seu presidente. Entendeu? Então é isso aí. As instituições elas vão sendo ruídas, não porque seja uma instituição ruim, não porque essa instituição ela é fraca, mas sim por causa dos seus componentes que vão ruindo as nossas instituições, fazendo com que a nossa democracia fique uma democracia extremamente banalizada. O seu Arthur Lira, agora recentemente, ele falou em bom tom aí na mídia, dizendo que tem pressa em que a PL das fake news seja aprovada. O que seria a PL das fake news? É uma PL para que possa fazer com que nós brasileiros, para que nós que temos voz ativa e que está resguardada na Constituição, né, a nossa liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de pensamento, seja vedada, seja censurada. Essa PL do fake news nada mais é uma lei de censura, de mordaça, querendo amordaçar os brasileiros. Então eu quero que os senhores entendam, quando se ouve falar em STF, em Supremo, que é o Supremo Tribunal Federal, em STE, em STJ, em Senado Federal, Câmara Federal, plenário da Câmara, enfim, quando a gente ouve falar sobre tudo isso, Congresso, eu quero que os senhores entendam, não é as instituições, mas são os componentes das instituições que tentam enfraquecer as nossas instituições para que as mesmas rezam lá fora como uma democracia fragilizada. Então, por isso que você tem que entender o que representa o seu voto, você tem que entender o que representa o cidadão ou a cidadã que você irá votar e colocar lá dentro, para que as nossas instituições estejam fortalecidas, para que as nossas instituições venham se fortalecer e que realmente expressam a vontade do povo através de uma sólida e eficiente democracia no nosso país. Eu acredito que isso ficou um pouquinho bem esclarecido para que os senhores entendam. Os verdadeiros inquiridores, os verdadeiros paladinos da verdade, os verdadeiros narrativos, os que praticam narrativas com as suas cantilenas de bondade, de lisura, de transparência, na verdade, essas pessoas são os mesmos que vão ruindo as nossas instituições, corroendo o tecido da nossa democracia. Então, é bom que todos nós, brasileiros, tenhamos esta consciência para que, nas próximas eleições, possamos melhorar em quem nós iremos colocar lá para nosso representante. Tudo bem? Então estamos aí, estamos juntos. Um grande abraço, Barbosa do canal Brasileiro Raiz. Até a próxima. Fiquem com Deus.